Meu amigo, minha amiga, você que está aqui curtindo o nosso livro Desvendando a Caixa Preta do Sucesso, vai ganhar mais um presente aí, você que acessou o QR Code, está assistindo as entrevistas no capítulo. Hoje eu estou recebendo aqui meu grande amigo André Siqueira, gente finíssima, fundador da RD. Olha, amigo, se você que curte marketing digital demais, é a moda, só se fala nisso. A criança de 5 anos está preocupada com isso, o de 10, o de 15, o de 60, todo mundo quer aprender, quer saber como é que ganha mais cliente, como é que ganha tráfego. Amigo, eu estou com um cara aqui que sabe tudo. É o cara do sucesso. Falou em marketing digital, falou de André Siqueira. Amigão, as pessoas olham e falam assim, ó, o cara, né? Mas não sabe o quanto a gente caminhou, né? Como é que foi essa caminhada da RD? Não é fácil, eu brinco que bom que eu não sabia que seria assim, porque talvez se eu soubesse eu não tinha feito, né? A gente vai descobrindo, realmente é muito difícil tirar algo do zero, né? Você colocar um caminhão em movimento, depois que ele pega, depois que ele começa a andar, a coisa vai e fica mais fácil, mas criar esse movimento do zero é bastante difícil, demanda bastante resiliência, bastante força de vontade. Eu não tenho dúvidas que é importante você ter conhecimento estratégico, você conhecer as técnicas, você conhecer de fato o mercado, mas boa parte do que a gente precisa é força mental para aguentar o tranco. É a atitude, a resiliência, né? É saber que você vai tomar porrada, isso faz parte do percurso e não quer dizer que você é ruim ou que está errado, mas que você precisa entender o que tirar de cada lição e como transformar isso em ações melhores para ter resultados melhores, né? As pessoas que assistem uma pessoa de sucesso falar, elas ficam pensando assim, como é que isso nasce, né? A gente fala muito isso no livro. Você, por acaso, agora, já falou de uma tríade que a gente fala, que é a questão do saber fazer e do querer fazer, né? Saber é importante, conhecimento, isso tudo que você falou. Agora, ter a habilidade, ter a atitude para ir lá e fazer. Não interessa quantas vezes você cai, interessa quantas vezes você levanta. Especialmente nos dias de hoje, né? Porque se a gente fala de 20, 30 anos atrás, você ainda tem limitantes no acesso à informação. Então, poxa, você fazer uma universidade não era a coisa mais simples do mundo, você aprender algo novo, você eventualmente tinha poucas opções de curso, poucas opções de eventos, nem todo mundo tinha acesso. Hoje, na palma da mão, você tira o celular, não tem nada que você não possa aprender. Não tem absolutamente nada que você não possa conhecer. Então você pode fazer qualquer coisa, mas você não faz. Você falou uma palavra muito legal, informação. Eu costumo dizer o seguinte, a informação, alguns anos atrás, era um diferencial competitivo. Hoje, saber o que fazer com a informação é o diferencial, porque informação tem a vontade, né? Eu perguntava as coisas pro meu pai, hoje meu filho pergunta pro Google. E eu vou fazer o quê? Ele tem que aturar, né? Mas conta uma coisa aqui, André. O marketing digital é uma coisa hoje tão assim, é um magnetismo que as pessoas têm. Ninguém consegue mais viver sem um celular, ninguém consegue viver sem estar no ambiente das redes sociais e tirar proveito disso corporativamente é um negócio para poucos e vocês conseguiram. Fala um pouquinho da RD para as pessoas que estão aqui nos ouvindo terem o tamanho da grandeza do negócio que você estruturou junto com outros fundadores e toca e a importância que os teus clientes enxergam no que você entrega. Perfeito. Eu acho que a gente passou nos últimos anos por uma mudança muito grande em como a gente faz marketing e vendas, né? Se eu pegar 15, 20 anos atrás, em geral, o marketing era muito preocupado em chamar atenção, mostrar que o produto existe, que a empresa existe, para que quando o consumidor pensasse no assunto, ela lembrasse da empresa e fosse até ela. Então imagina você vendendo um carro há 15, 20 anos atrás, bota propaganda na Globo, espera segunda-feira, quem está interessado aparece na concessionária e o vendedor ensina, o vendedor educa, o vendedor traz informação. Hoje, se eu estou interessado em um carro, na hora eu pego meu celular, eu já vejo o review em 5 blogs diferentes, eu já vejo o que os donos estão falando, o que eles estão comentando. Quando eu chego para conversar com o vendedor, eu já sei tanto ou mais que ele. Ele pode usar isso para criar um senso de urgência, ele pode me mostrar, criar uma experiência encantadora, mas ele não é mais quem me ensina. Então a gente entendeu que a internet pode prestar esse papel e a empresa que se adapta a isso, ela consegue ser mais efetiva. Então a gente passa de um marketing que fala o que a empresa quer falar para um marketing que fala o que o cliente quer ouvir. Eu passo a colocar o cliente de fato como o centro da estratégia e eu preciso ser interessante para ele. Então se eu quisesse só receber propaganda, publicidade, Shoptime ia ser o campeão da audiência, porque está vendendo o tempo inteiro. Meu amigo Ciro. E eles são ótimos, mas vendendo, focado em produto.
As pessoas não querem só saber de produto o tempo inteiro, elas têm problemas, dores, desafios, oportunidades, elas querem entretenimento, elas querem informação. Então eu posiciono a minha empresa quase que como um veículo de mídia. Qual que era a ordem? Como é que funcionava a mídia? Tem a Globo lá, com o programa do Faustão, com a novela, com o jornal, algo que chama a atenção das pessoas. E aí eu quebro a atenção das pessoas com a interrupção, com a propaganda. Na era da internet, não dá para eu chamar a atenção e quebrar com propaganda, porque elas escolhem o que elas querem consumir, quando querem, onde vão clicar. Então eu tenho que fazer os dois papéis como empresa. Eu produzo o conteúdo, eu chamo a atenção delas, eu dou dicas, eu dou artigos interessantes, eu dou eventualmente vídeos, coisas que vão atrair as pessoas para então eu construir um relacionamento e tornar essa venda facilitada, tornar essa venda natural. Então foi basicamente com base A RD hoje está atuando. Qual o tamanho da RD? Como é que é o teu portfólio hoje? Você estava contando um pouco para mim, vocês estão em mais de 20 países? A gente tem clientes em mais de 20 países, a gente está ativamente em Brasil, México, Colômbia, Portugal, Espanha. A gente tem 18 mil clientes, é uma empresa com 750 funcionários, já captou mais de 250 milhões de reais em investimentos e isso já se converteu, né, em aquisição de clientes, em receita recorrente. Então, uma história que é bem legal, assim, de muito crescimento, mas como você falou, na frente é muito legal sempre. Digital. Vamos ver se você concorda com isso. Eu costumo dizer o seguinte, muitas empresas me procuram para alinhar a sua estratégia. E preocupadíssimas com a internet, né? Porque para algumas empresas que não vivem nesse mundo, a internet é inimiga. Eu costumo dizer o seguinte, a internet, o produto ou o serviço que precisa único e exclusivamente comunicar valor, a internet é 10. Tudo aquilo que precisa agregar valor, a internet é meio. Qual é o produto que mais se destaca na internet? Né? Um dos produtos é o livro. Né? O cara chega ali na internet, ele vê a capa do livro, ele lê a introdução, um capítulo que está lá, ele vê comentário das pessoas. Lógico que tem todo o glamour da livraria. As livrarias tiveram que se adaptar para isso. Né? A livraria vende hoje, tem Starbucks, tem televisão, tem de tudo. Mas a internet tem essa característica. Não é tudo que funciona, né, André? É que eu acho que existe As pessoas quando falam de internet, elas pensam na venda inteira da internet. E se eu estou vendendo, por exemplo, um serviço de consultoria de alto valor agregado, ninguém vai entrar lá e clicar num botão, comprar pacote de consultoria e pagar essa mensalidade. Agora, isso não quer dizer que eu não possa usar a internet para fazer partes do processo de venda. Então, se eu crio um conteúdo de valor, por exemplo, imagina que eu vendo a sua consultoria de vendas, por exemplo. O seu cliente ele tem dores, ele tem desafios, ele procura por informações, ele entra no Google e pesquisa como vender mais, ele entra buscando formas de resolver esse problema dele. Você não vai fazer a venda ali, mas talvez um artigo seu ali, talvez um conhecimento que você dê para ele, faça ele se aproximar de você. Talvez faça ele dar o contato para você. Por exemplo, você disponibiliza um e-book, uma palestra gratuita só para quem preencher um formulário. A partir do momento que ele preenche o formulário e você recebe o contato, talvez os próximos passos você entre com o vendedor. Talvez você consiga fazer a venda a partir dali de uma forma mais tradicional. Mas isso serve como ponto de contato, como ponto de atração, de captação desse contato. Então, eu acho que são realmente muito poucos os produtos que não se beneficiam, é mais o ângulo que a gente encontra. Então você pega também às vezes o outro lado também é válido, você pega uma Coca-Cola, por exemplo, você não vai vender online, né? Porque é uma coisa muito física, no impulso, mas ainda assim ela pode usar o online para criar marca, para colocar um conceito na cabeça do cliente, para vender a ideia de felicidade, enfim, para tornar a marca mais amigável. E quando você chegar no ponto de venda e ver, você tem também essa associação. Então, eu acho que dá para todo mundo usar a internet. O ponto é como usar. Não dá para eu pegar a mesma receitinha de bolo, a mesma formulinha e aplicar para diferentes produtos. Para cada tipo de produto, eu vou ter um objetivo diferente. No livro, é fazer a venda. Na Coca, é criar o conceito, é criar a marca. Numa venda muito complexa, é criar essa posição de autoridade, de referência e atrair o contato para depois eu fazer a venda ou presencial ou com, enfim, da forma que Deixa eu te cutucar um pouquinho agora. Vamos lá. A gente fala muito no nosso livro, eu e Edgar, o
O conceito da caixa preta é exatamente o seguinte, pô, você não precisa deixar o avião cair, você saber por que ele caiu. Vamos abrir essa caixa preta antes para você não deixar o avião cair. E assim, as pessoas acham, o sucesso tem uma linha de construção. Né? Você falou um pouco antes aqui, se eu soubesse que era tão duro assim, não sei nem se eu tinha entrado nesse jogo, né? É assim, é meio futebol americano mesmo. Que bom que eu não sabia, né? Já que não me disseram, eu fui lá e fiz. Mas essa linha de construção, ela não tem nada, a gente defende muito isso, eu e Edgar no livro, que ela não tem nada a ver com o tempo, nada a ver. Né? Quer dizer, muita gente acha que experiência são os anos que você viveu, é ao contrário, é o que você fez com esses anos. Né? Você é um rapaz de 30 anos, muito bem sucedido, e uma inspiração para quem está vendo essa entrevista agora e está lendo o livro, né? Porque o cara olha e fala assim, pô, o André Siqueira tem 2 pernas, 2 braços, uma cabeça, ele é igualzinho a mim. O que esse cara fez? Qual foi o gatilho dele? E a gente usa um termo no livro que a gente acredita muito, que é o botão do play, ou seja, o ativador. Na sua opinião, qual foi o seu ativador para dizer assim, vou empreender, acredito, vou entrar nesse jogo? O que ativou você? Primeiro eu tenho que dar parabéns pelo conceito, eu adoro. Inclusive tem uma música do Criolo, MC daqui de São Paulo, que ele fala em um determinado trecho, não precisa morrer para ver Deus, não precisa sofrer para saber o que é melhor para você. Então, eu acredito muito nisso. Eu não preciso chegar no fundo do poço para ser aquilo que eu quero ser, para fazer as mudanças que eu preciso fazer. Então, acho super legal, tô bem ansioso aí pelo conteúdo. Agora, entrando especificamente no meu caso, eu acho que eu tive 2 momentos que foram bem relevantes nesse sentido. Eu acho que foram dois grandes pontos. Um deles foi, eu morava em Florianópolis, eu fazia faculdade, eu estava no meio da faculdade e eu sempre fui muito próximo do meu avô materno, então a gente é palmeirense, assistia jogos junto toda semana, estava sempre lá com ele. Meu avô teve câncer e quando ele estava quase falecendo, ele já estava meio doente, eu vim para fazer uma visita para ele, a gente sentou para assistir o jogo e ele trouxe para mim que morria de saudade desse programa, que era uma pena a gente não poder fazer isso mais, mas que a vida era assim. E aquilo me fez refletir muito de o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, por que eu estou lá em Florianópolis, eu não estou aqui, eu não estou vivendo isso, eu não estou curtindo mais. A iminência de uma perda te ativou. A iminência de uma perda foi algo relevante, isso inclusive voltou a minha vida. Eu tive algumas perdas familiares desde muito jovem, então eu sempre valorizei. Isso te anabolizou, né? Porque é interessante, porque normalmente as pessoas têm uma tendência com grandes perdas a cair, né? A cair e usar isso como justificativa. Ó, eu tô aqui caidinho, com medinho, sentado no sofá, triste, deprimido, enchendo a lata, porque eu perdi vovó, mamãe, papai, filho, enfim. Isso no teu caso foi o contrário, né? Pô, desceu aqui, peraí, vou dar um jump, né? O Gary Vee, que é um autor que eu admiro muito, ele tem um vídeo bem legal que uma moça passou, ele tem a gravação, passou do lado do carro e falou, nossa, Gary Vee, eu te adoro, me fala 3 palavras inspiracionais. Ele olhou pra ela e falou assim, você vai morrer. E ela assim, o quê? Ele falou, você vai morrer, faça algo a respeito disso, a vida é uma só, então faça essa vida valer a pena e viva aquilo que faz sentido para você. Então, esse para mim é um gatilho sem dúvida, então de entender o que é o meu chamado, o meu porquê. E eu tive um segundo momento em que eu estava em Nova York, morando lá por alguns meses, fazendo um curso de inglês para negócios, e eu conheci o Seth Godin, que é outro autor que eu admiro muito, e eu fui conversar com ele e falei, Seth, eu tô pensando em empreender, eu acho que é algo legal, sempre, desde muito pequeno, assim, eu vinha para São Paulo, moro no interior, vinha para São Paulo com a minha mãe, comprava figurinha do Pokémon, vendia para os amiguinhos, meus pais tinham um sítio, eu levava o ovo, vendia para os vizinhos, então eu sempre tive essa veia vendedora, empreendedora. Eu falei, cara, eu sempre tive isso, mas eu não sei qual que é a hora de começar, quanto que eu tenho que ganhar de experiência antes de poder fazer. E ele falou, André, o que você quer empreender? Você quer montar uma indústria? Você quer comprar máquinas, ter 1000 funcionários e tal? Eu falei, não. Você quer empreender na internet? Você quer fazer um software? Você quer fazer um negócio? É, por aí. O que vai acontecer se der errado? O que de pior pode acontecer? Eu falei, eu vou me frustrar porque eu investi tempo e não deu certo. Cara, você vai aprender um monte de coisa legal. Se você quiser voltar para o mercado, você vai ser valorizado por isso. Ou se você quiser fazer de novo, você vai ter lições aí. O pior dos cenários é muito bom para você, não tem absolutamente nenhum motivo para não fazer agora. E aí eu voltei para o Brasil super pilhado, falei, vou fazer algo.
E aí eu voltei, o Eric, que é meu sócio na RD hoje, falou, olha, estou pensando em fazer algo assim, estou juntando essas pessoas, juntou pessoas que já se conheciam muito bem, que tinham trabalhado juntos e que se admiravam. Eu sou super admirador dos meus sócios. E falou, cara, você quer ser parte disso? Eu quero. E aí a gente começou, eu tinha 20 anos, 20 para 21. E foi uma história super legal, com certeza muito difícil em vários momentos eu... Porque de fato eu não estava preparado, eu não tinha vivência. A caminhada não é simples, não. E isso me puxou muitas vezes. Todo dia eu acordo na maior empresa que eu já trabalhei, 700 e poucas pessoas. Eu não sabia exatamente o momento em que eu devia deixar de ser um cara mão na massa e que faz tudo para quando eu viro um líder, para quando eu viro um cara muito mais inspirador e estratégico. São passos que você não tem um manual pronto, eu não nasci com isso, com essa vivência. Quando passa uma bola para você, você tem que saber o que vai fazer com ela. O problema é que a bola para você. Exato. Então, teve momentos em que eu perdi a bola e teve momentos que eu voltei atrás, recuperei, dei o carrinho, voltei pro ataque. Então, essa trajetória, essa construção tem sido muito legal, né? E é uma jornada, não tem fim, né? O pessoal, poxa, que você é bem sucedido e tem essa história. Cara, ainda tem um monte de coisa que eu quero fazer, ainda tem um monte de coisa que eu me sinto falho, que eu me sinto vulnerável, então não tem super-homem, né? Eu era um menino do interior que teve uma formação normal, que não tinha família rica, que não tinha nada, os meus sócios a mesma coisa, a gente passou 2 anos, nosso salário era R$500 por mês para garantir a empresa crescendo e qualquer coisa que entrasse era para contratar alguém novo e fazer a coisa andar. Então não teve nada de especial, não tive educação em Harvard, eu não tive pais que tinham uma rede de contatos ou que fizeram investimento. O máximo que meus pais garantiram era o meu apartamento ali enquanto eu estava na faculdade e que pegou esse período, mas foi uma história de muito investimento, muita aposta. Então mais uma variável importante para mim é a paciência, né? É ter esse pensamento de longo prazo, é entender o que eu estou construindo, por que eu estou fazendo isso, porque no curto prazo tem oportunidades muito melhores. Né? Exato, porque eu não tenho dúvida que eu podia, no curto prazo, trabalhar em lugares legais, com um bom salário, com uma boa vida, mas eu entendia a minha ambição, eu entendia que aquilo tomaria tempo e hoje, felizmente, eu tenho uma posição muito legal, assim, o Washington Olivetti tem uma frase que eu adoro, que é sucesso é ser amigo dos seus ídolos, então pude conhecer muitas pessoas que eu admiro, fazer conversas como essa com pessoas que eu acho super legais e que têm um ótimo conteúdo. Hoje eu tenho um filho que é a razão do meu viver e que eu posso curtir muito ele, então isso André, você sabe que a gente conversa aqui com grandes players, grandes pessoas estão sentando aqui, batendo papo com a gente, vão estar em alguns capítulos do livro. E tem uma pergunta que a gente não deixa passar nunca, né? Porque eu acho que ela inspira demais. Nós perguntamos, por exemplo, para a Tia Coaoki, o que é sucesso para você? Isso não saiu da minha cabeça até agora. Eu fico repetindo para todo mundo que eu falo, cara, meu conceito de sucesso ampliou. Ela respondeu assim, sucesso é você abrir o olho no dia seguinte e descobrir que você ganhou mais um dia de vida. Rapaz, isso é o máximo, né? E o que é sucesso para o André Siqueira? É fazer quem está ao meu redor feliz. Eu acho que tem diferentes formas de fazer isso. Eu acho que a trajetória da RD deixa, por exemplo, os meus pais super orgulhosos, né? Eu tive um momento muito especial há pouco tempo no RD Summit. Meu pai descobriu um câncer de pulmão que deu metástase, então um momento que era difícil, a gente começando essa luta, e na minha palestra eu falei disso, né? Eu falei, olha gente, a gente está passando por esse momento e eu tenho muito bem o meu porquê, eu gosto de fazer as coisas para inspirar as pessoas e tal, mas mais do que isso eu tenho o meu porquê. A minha família é o que eu tenho de mais importante, fazer eles felizes é o que eu tenho de mais importante. Vamos gravar isso aí, ó. Vai ser com outro André. Por quê e por quem? Vamos copiar isso aí, isso é bom. Ctrl-C e Ctrl-V nisso, hein? Porque eu acho que todo mundo fala do porquê, né? Do encontrar o propósito e tal, e que eu acho válido, mas muitas vezes não é o suficiente. O dia que você tá mal, que você tá cansado, poxa, eu vou lá porque o meu porquê é inspirar as pessoas. Cara, me deixa descansar hoje, me deixa dormir hoje. Agora, quando eu penso no meu porquê, cara, quando eu penso no meu pai e na minha mãe orgulhosos, no meu filho, né? Que eu quero que ele cresça e olhe, cara, que cara incrível que foi meu pai. Quando eu penso nisso, não tem canseira, não tem preguiça, não tem nada que me impeça de ir lá e fazer. Então, tanto com esse olhar de trabalho, de eles seguirem
orgulhosos daquilo que eu faço, do impacto que eu causei nas pessoas, de quantas pessoas eu atingi, eu ajudei a crescer e tal. Mas também felizes de eu poder ter os meus momentos com eles, de eu poder... Cara, o que eu mais me orgulho, eu levei meu pai para a Copa do Mundo, a gente passeou e curtiu, levei minha mãe para a França. Você sabe que você está me lembrando, para quem? Eu tive a oportunidade de comandar o exército gigantes de venda. E chegava um determinado momento, tinha uns caras que não iam. Eu separava eles do grupo, dos vencedores, botava eles numa sala e dizia assim, cara, olha só, se você não quer fazer por você, você tem que fazer por alguém. Quem é pai aqui? Aí 90% levanta a mão. Cara, o que você vai responder pro teu filho quando ele disser, pai, quero conhecer a Disney? Você vai falar, não tenho grana? É muito pequeno. Se você não quer fazer por você, faz por ele. Não foi ele que pediu para vir, né? Então esse negócio do para quem, ele é muitas das vezes um ativador diário que te motiva a ultrapassar aqueles momentos que você cai, se levantar e etc. Né? Pra gente fechar aqui, André, se você tivesse que abrir a sua caixa preta do sucesso e pegar e dizer assim, cara, ó, tem um negócio aqui na minha caixa preta que eu não abro mão. Isso aqui é meu mantra. Deixa esse mantra pra galera que tá ouvindo a gente aí. Não é uma pergunta muito fácil, mas pra mim é botar coração no que faz. É entrar de corpo e alma, entender que, de novo, a vida é uma só. Então, vamos fazer valer, né? Fazer coisa meia boca, entrar pra fazer mais ou menos, pra cumprir hora, pra cumprir tabela. Você está desperdiçando a sua vida, está desperdiçando a vida da empresa. É paixão. A gente costuma dizer assim, quando os caras falam, estão batendo papo comigo com o Edgar, que os caras falam, pô, vocês trabalham muito. A gente fala, cara, você não entendeu. A gente não trabalha, a gente se diverte. É diferente, né? Porque é muito diferente você fazer o que gosta e gostar do que faz, né? São duas coisas. Eu acho, honestamente, que é um desperdício de vida, cara. Vou lá bater ponto, ficar no horário, fazer um negócio, ficar enrolando alguém, não fazer o que eu gosto. Pô, a vida é uma só, você não vai ter outra, cara. Você vai gastar todas essas horas da sua vida indo lá, se arrastando, fazendo uma coisa que você não quer fazer. Descobre o que você quer fazer e entra direito, assim, bota coração, bota paixão, faz acontecer do jeito que dá para acontecer, do jeito que você pode fazer acontecer, que não tenho dúvida que vai valer a pena para todo mundo, né? Olha aí, rapaziada. O André deu muito mais do que dicas de sucesso, de empreendedorismo, de como se chega lá. O papo aqui foi uma lição de vida. Você tem que curtir isso aí, assiste quantas vezes você quiser, porque vale a pena. André, valeu muito, irmão. Tudo de bom, beijo no Tomás. E se liga, hein? Desvendando continua. Vai lendo aí que vem surpresa pra você.